Ok, pessoal, conforme combinado, então vou estar postando alguns vídeos aí com atividades semelhantes àquela a qual eu passei para vocês, tá? Então, estou falando da página 39, atividade número 2. Não é 100% semelhante, viu? Só alterei alguns números aqui para fazer vocês pensarem. Ok, pessoal, então tá aqui, veja só. Então, menos 2 terços em evidência. Elevado a ele um expoente negativo. Bom, eu sei que o expoente negativo ele não nos interessa, né? Então eu tenho que fazer a inversão. Fizemos a inversão. Era 2 terços, agora é 3 meios, né? Então 3 sobre 2. Agora note o seguinte, ó. Quando eu faço a inversão, o sinal continua, viu? Poderia ser até um expoente par aqui, por exemplo. Essa ideia do expoente par, ele vai ser só lá no finalzinho que a gente vai trabalhar. Bom, enfim, é um expoente ímpar negativo, ou seja, em resumo, atenção, esse elemento fracionário é ele apenas que faz a inversão. O sinal continua acompanhando, ok? Então, beleza. Veja só, agora sim eu vou começar a trabalhar o sinal. Quantas vezes tenho que repetir essa fração aqui? 3 vezes, né? Beleza. Repetindo ela 3 vezes, quem vai acompanhar ela é o sinal. Por quê? O sinal é da fração, então tem que acompanhar. Aí ficou da seguinte forma, ó. Menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2. Aí nós vamos fazer o quê? Fazer primeiro o jogo de sinal, né? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Aí eu multipliquei todo o povo de cima, que deu 27, e multipliquei todo o povo de baixo, que deu 8. Não deu para simplificar, para por aqui. Próxima. Ok, pessoal, tá rasuradinho aqui, mas é um 2, tá? Então, veja só. 2 quintos, expoente negativo. Não se admite expoente negativo, fizemos a inversão. O positivo continua aqui, viu? Porventura, o positivo não se tornou negativo, né? Então, aqui, por que o negativo ia se tornar positivo com a inversão? Então, fica atento a isso, tá? O sinal continua no processo de inversão. O sinal interno, tá? O sinal do expoente, ora, nós fazemos toda a inversão para mudar do negativo para o positivo, né? Então, tem que mudar, tá? Então, vem aqui. Quantas vezes tem que repetir esse 5? 2 vezes. Quantas vezes tem que repetir esse 2? 2 vezes. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. Não dá para simplificar. Esta é a resposta. Essa daqui tá moleza, hein, pessoal? Vamos ver só? Todo número elevado ao expoente zero é quem? 1. Então, independe do número que estiver aqui, na forma fracionária, ou decimal, ou o que seja, a resposta sempre vai ser 1. Vamos para a próxima? A próxima, pessoal, olha só. O expoente é negativo, não se admite, então temos que fazer a inversão. Mas primeiro eu tenho que transformar isso daqui, não é? Vamos por parte, então? Primeiro, veja só. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Apenas 1, né? Então, o número 1 aqui embaixo, ele é obrigado a aparecer sempre. Se eu tivesse 5 números depois da vírgula aqui, por exemplo, veja só, eu vou dar um exemplo por escrito aqui, ó. Por exemplo, menos 2,356, por exemplo, tá? Então, eu quero transformar isso daqui em fração. Olha só o que vai acontecer. Na base da fração, o primeiro número que vai aparecer é o número 1. E sempre vai ser o número 1 por primeiro. Aí, quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Aí eu acrescento 3 elementos, 0 aqui, ó. Beleza? Então, e daí é só excluir a vírgula e colocar o número como um todo, né? Então, em vez de 2,356, ia ficar o quê? 2.356. Vem para cá, vamos trabalhar. Então, olha só, o que nós fizemos então? Eu coloquei o número 1, que é obrigado a aparecer, e depois da vírgula eu tenho só um número depois da vírgula, logo só acrescentei um 0. Ignorei a vírgula, coloquei 25. O sinalzinho menos continua aqui, e agora sim, ó, eu repeti no primeiro momento o menos como expoente aqui, menos 1, tá? Por quê? Porque eu tive que transformar isso daqui, né? Eu tive que organizar. Estava em decimal, coloquei na forma fracionária. Beleza, povo. O que aconteceu agora? Fiz a inversão, ficou 10 sobre 25, o sinal continuou
Entretanto, o expoente ficou positivo agora, né? Então, quantas vezes tem que repetir esse 10? Uma vez. E esse 25? Uma vez. Ficou 10 negativo sobre 25. 10 e 25 dá para simplificar por 5. Dando para simplificar, eu sou obrigado a simplificar, que a resposta deu menos 2 sobre 5. Ok, pessoal, resolvi fazer então passo a passo com vocês aqui um exemplo da 3, tá? Então tá, primeiro, eu tenho que organizar o que eu estou vendo dentro do parênteses aqui, tá? Para depois pensar em inversão. Ó, fração só fala com fração, certo? Isso daqui não é fração, isso é um número inteiro, isso aqui é uma fração. Então eu vou ter que transformar isso daqui em fração. O único elemento que pode aparecer na base e virar fração, neste caso, é o 1, tá? Ok, ambas são frações. Agora eu tenho menos aqui, separando duas frações. Eu vou olhar para a base. A base é igual? Não, a base não é igual. Não sendo uma base igual, eu preciso fazer o quê? O MMC. O professor vai fazer, mesmo tendo 1 como base ali, para vocês se recordarem disso daqui, tá? Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Então, olha só, ó. As bases iguais não podem, eu tenho que transformar em uma base única. 1 e 21. Vamos fazer quem? O MMC. Primeiro, do lado esquerdo, a nossa missão é transformar todos os elementos em 1. Logo, este cara já é 1, então não precisa mexer nele. Quem consegue dividir o 21? Quem consegue dividir o 21, por exemplo, é o 3, né? 3 vezes quantos dá 21? Vezes 7, né? E agora, quem consegue dividir o 7? O próprio 7. 7 por 7 dá 1. 3 vezes 7, 21. Bom, então a minha base, a minha nova base é 21. Ixi, desfocou aqui, peraí. Então, a minha nova base é 21. Entendam, pessoal, quando eu estiver comparando qualquer número, estou falando de base, qualquer número com 1, então a minha base vai ser um número diferente de 1, tá? Vamos lá, pessoal? Então, olha só. Vamos descobrir o povo que vai lá em cima, hein? 21 dividido por 1. Primeiro divide e o resultado da divisão multiplica. 21 dividido por 1 dá 21. Vezes 1, 21. Repete o sinalzinho. 21 dividido por 21 dá 1. Vezes 11. 11. Tudo isso dentro do parênteses elevado ao expoente menos 1. Beleza? Agora vamos subtrair esse povo aqui. Beleza, o professor fez mais rapidinho aqui, porque senão ia acabar o meu tempo aqui. Mas tá. Veja só. Então, veja só. 21 tira 11, você tem 21 e deve 11. Fica 10. 10 sobre quem? 21. Agora nós só temos uma fração aqui. Tendo só uma fração, agora eu tenho que fazer a inversão. Vamos fazer a inversão disso daqui, então? Olha só. Vai ficar o quê? Vamos lá? Abriu parênteses, vai ficar 21 sobre quem? 10. Fiz a inversão. E o expoente ficou positivo. Isso daqui é igual a quem? Vou tirar agora. Vai ficar o quê? Vai ficar 21 sobre 10. Dá para simplificar? Não, não dá. Não dando para simplificar, esta é a resposta. Ok, pessoal, um exemplo da número 4 agora. Então, está lá, ó, 10. 10 elevado a menos 2. Ah, sim, está pedindo para fazermos o quê? Transformar o elemento em um número decimal, certo? Isso, decimal. Então, primeiro vamos lá. Então, fizemos a inversão aqui, né? Você já sabe o porquê. Eu tenho que repetir, no caso, o 1 duas vezes. Então, 1 vezes 1 dá 1. E o 10 duas vezes. 10 vezes 10 dá 100. Ok. Aqui tem uma dica. Das duas, uma. Ou você divide R$1 para 100 pessoas, ou você faz aquele processinho de andar as casas decimais, tá? Então, veja só. Esse 1 aqui, ele tem que andar 2 casas. Ó a dica, viu? Esse 1 tem que andar 2 casas à direita. Mas para ele poder andar, ele tem que pedir permissão. E quem dá a permissão é a vírgula. Então, veja só. Ele não tem que andar 2 casas, então ele vai andar a primeira casa. Ó. Ele andou a primeira casa. Quando ele pulou a primeira casa, o 1 estava aqui. Ó. Ele pulou a primeira casa, tem que vir a vírgula. Tá? Só a vírgula autoriza ele ir mais uma casa. Então, veja só. Ele não pulou a primeira casa? Então,
Neste caso, como sobrou um 0, ele pode ir mais uma casa. Ou seja, calma lá, ficou um pouco confuso, né? Vamos por partes. Povo, então veja só, tem uma dica que diz da seguinte forma. Tem dois números zeros aqui, não tem? Beleza. Esse 1, ele tem que pular duas casas, porque são dois números zeros. Se fosse 3 zeros aqui, seria 3 casas, e assim por diante. Então, quem é que autoriza? O 1 primeiro pulou a primeira casa. Ó, pulou a primeira casa. Então, eu coloquei só o 0 porque o 1 pulou a primeira casa. Eu tenho que colocar vírgula por conta disso. Eu coloquei a vírgula. Ainda tem uma casa para o 1 pular, não tem? Tem, pulou uma casa, mais uma casa. Só que como já tem a vírgula, não precisa acrescentar outra vírgula aqui. Ou seja, nem pode, né? Então, ficou 0,01, tá? Quem lembrar da deixa, fica mais fácil, né? Quem não lembra, aí tem que dividir. Beleza?